Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, boa noite e obrigada por estar no Porto Canal. Eu começo por lhe perguntar se conhece as razões que possam justificar a descida do rastreamento de casos Covid. A questão é muito simples. É uma incapacidade que o Governo tem demonstrado de planeamento. Quando se fala que houve um momento em que esse acompanhamento chegou quase aos 90 e não sei quantos por cento, foi um momento muito pontual, porque infelizmente a forma como o Governo tem lidado com esta matéria tem sido pelas piores razões. Os meios são limitados, os médicos de saúde pública estão altamente pressionados pelo seu trabalho, e os portugueses têm de saber o seguinte: os médicos de saúde pública, 200 horas extraordinárias que eles fazem e têm-nas feito, fazem-nos a custo zero. E, portanto, naturalmente que, com o Governo dizer que a situação está controlada e com o aumento de casos, como é evidente, tem de haver meios para haver maior capacidade de rastreamento. Hoje foram 4.000 e alguns casos, enfim, 4.200 casos. E nos últimos dias, nas últimas semanas, estamos a atingir cerca de 50.000 pessoas que estão a ser acompanhadas. E, portanto, é perfeitamente impossível, porque o Governo está a fazer aquilo que é o costume, está a reagir em vez de antecipar os problemas que nós todos sabemos que... Mas na sua leitura, nesta altura, e tendo em conta o tempo que já passamos da pandemia, já haveria procedimentos que deveriam estar estabelecidos para se evitar, de facto, que houvesse falhas destas? Naturalmente que sim, nomeadamente meios para os médicos de saúde pública, porque tem sido uma área altamente deficitária, muitíssimo maltratada, e havendo falta de recursos e incapacidade de organização e falta de respeito, o Governo não pode contar só com a divina providência para que o problema seja ultrapassado. E por isso, naturalmente, que nos preocupa estes dados, que não são novos, porque durante muito tempo se andou muito próximo destes valores. Roque da Cunha, e qual é a sua avaliação sobre a situação atual dos profissionais de saúde nos hospitais? E estou a falar, não obviamente olhando para a situação quando começa a apertar, e sobretudo nos cuidados de saúde, nos cuidados intensivos, estamos a falar no todo, no Covid e não Covid. A situação neste momento já esteve mais próxima de uma estabilização do que agora? Já esteve mais próxima do que esteve até agora, e não se aproveitou esse tempo para organizar aquilo que é fundamental. Quando me pergunta a questão como estão os médicos, eu pergunto, eu digo e afirmo e alerto como é que estão os doentes, como é que estão os nossos doentes que querem ir ao centro de saúde, não têm médicos porque o Governo não contratou médicos, enfermeiros, administrativos para as áreas de vacinação que são essenciais e para as áreas dedicadas aos tratamentos respiratórios. Estamos aqui a falar todos os dias, cerca de 3 milhões de portugueses, são cerca de 1.500 médicos que são retirados das suas tarefas nos centros de saúde, e portanto este é um problema gravíssimo. E, portanto, não e como é que a situação poderia estar a ser ultrapassada, ou pelo menos... Que alternativa é que haveria para essas saídas acima de 1 milhar de médicos e profissionais de saúde para que não faltassem também os cuidados à população necessários? Naturalmente que quando se anunciou a descoberta de uma vacina, o que foi um feito extraordinário e espetacular, nós, e isso é público, avisámos que se deveria preparar objetivamente uma campanha extraordinária de logística de vacinar 7 milhões de portugueses, alguns deles com 2 vacinas, e portanto não era possível organizar este trabalho com os centros de saúde, que, como sabemos, têm 1 milhão de utentes sem médicos de família, têm a necessidade de listas, enfim, muito longas, e também precisam do seu atendimento, e portanto era contratar médicos, enfermeiros e administrativos para essas tarefas. E existe essa possibilidade, existe essa capacidade, existe esse mercado, existem presidentes de Câmara que têm essa disponibilidade. E por isso, como as pessoas são humildes e não protestam, temos neste momento, todos os dias, cerca de 3 milhões de pessoas que não têm acesso a médicos.
E naturalmente que isso é péssimo, porque a médio prazo iremos verificar que irá haver muito mais infartos de miocárdio. Aliás, já existem esses números. As situações de falta de rastreios, como a Ordem dos Médicos e a Associação dos Administradores Hospitalares vieram alertar. E nós vemos uma grande passividade, uma grande incapacidade do Governo de decidir e de ser proativo. A única preocupação tem sido gerir a informação, dizer que as coisas estão todas bem, que o problema não ia cá chegar, e infelizmente nós vamos ter problemas que a médio prazo naturalmente irão afetar os portugueses. E para não falar, naturalmente, depois. Eu ia perguntar-lhe se, a nível das unidades hospitalares que estão distribuídas pelo território, a situação neste momento é diferente e isso poderá também tornar diferente no futuro, naquilo que é a assistência às pessoas? A capacidade de cuidados intensivos, como sabemos, e de enfermarias no tratamento do Covid está mais ou menos estabilizada, apesar de estar a crescer, que nos preocupa. A incapacidade que se tem em reduzir listas de espera, que são que são necessárias para além das pessoas que todos os dias se identificam problemas, todas aquelas que durante o ano passado não foram tratadas. E, portanto, com a pressão da pandemia, naturalmente que os hospitais têm grandes dificuldades sequer em manter os seus profissionais. Nós estamos aqui a falar, para ter uma ideia, nos próximos 3 anos, se vão reformar em termos hospitalares cerca de 1.500 médicos e cerca de 1.200 médicos de família. A resposta do Ministério da Saúde em relação a isso é dizer que vai contratar 800 médicos quando sabe que esses 800 médicos já estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, que desses 800 médicos haverá 200 que irão para o estrangeiro, irão fazer outras coisas que não seja trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, e preocupa-se unicamente em gerir politicamente a questão e não a criar alternativas que, investindo no Serviço Nacional de Saúde, possam fazer com que haja maior facilidade por parte dos utentes no seu acesso e dos seus profissionais terem melhores condições de trabalho. Eu estou a falar em níveis básicos, não estou a falar só de salários, que é naturalmente uma questão importante, mas de sistemas informáticos pesados, de burocracia, problemas de toners, problemas de impressoras que naturalmente fazem com que os médicos percam muito tempo. E como nós temos dito desde o princípio, a pandemia veio para ficar e, portanto, não podemos facilitar nem sequer com a vacinação, temos de ter todo tipo de proteções possíveis e a capacidade de, junto da população, dar-lhes um Serviço Nacional de Saúde robusto e com capacidade de resposta. Infelizmente, com a retirada destes médicos e com a pressão, o problema vai-se agravar e nós não vemos por parte do Ministério da Saúde qualquer preocupação em relação a essa matéria. Roxa Cunha, e qual é que lhe parece que será a capacidade do Ministério da Saúde de acolher a proposta que a Ordem dos Médicos avançou para uma alteração da matriz de risco da Covid? Em primeiro lugar, eu queria aqui saudar vivamente a Ordem dos Médicos e o Instituto Superior Técnico, que agarraram nos seus melhores, nas suas melhores cabeças, juntaram-nas, discutiram e identificaram uma proposta para disponibilizarem ao Ministério da Saúde. Aliás, uma das questões que nos tem preocupado é ver o Ministério da Saúde com muita desorientação. Não sabemos quem é que estabelece as regras. Umas vezes faz a cerca sanitária na área de Lisboa, ou no outro dia, de um dia para o outro, diz que as farmácias vão dar testes gratuitos e depois não está esse sistema organizado. Vamos pôr os hoteleiros a serem polícias da vacinação. Portanto, em relação a essa desorganização, temos uma instituição, que é a Ordem dos Médicos e o Instituto Superior Técnico, que introduzem um conjunto de variáveis que, no meu ponto de vista, fazem todo o sentido quando, para além da questão de uma vacinação felizmente superior àquela, todos os dias superior àquela que ocorre no dia anterior, introduz outros aspectos importantes.
para além de um período mais limitado, de 7 dias, para se poder tomar decisões no curto prazo, introduzir aqui aspectos como a letalidade, como o número de utentes nos cuidados intensivos e na enfermaria. Porque, de facto, neste momento, quando se decide que só a frequência e a intensidade é que são relevantes para se decidir encerrar um negócio, abrir um cabeleireiro ou fechar um barbeiro, no nosso ponto de vista, não faz grande sentido e o senso comum é exatamente este. Há 6 meses a situação é totalmente diferente daquela que é hoje. E, portanto, saudar a Orange Médicos, Instituto Superior Técnico, por esta matéria, naturalmente com o Governo, com os seus profissionais e com a Direção-Geral de Saúde, poderá ter aqui um campo para trabalhar, coisa que não tem tido. Portanto, isto é uma matéria que antecipa os problemas. E é importante, por isso, que seja lançada também à discussão. Roque da Cunha, obrigada por ter vindo à noite informativa do Porto Canal. Muito boa noite.